Olá a todas e todos, meu nome é Elida Martins, eu sou farmacêutica sanitarista, mestre e doutora em saúde pública e atuo como tecnologista no Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. E hoje eu trouxe para a gente aqui conversar um pouquinho sobre causalidade, princípios da causalidade em epidemiologia. A causalidade é um debate filosófico, científico, que acompanha a ciência, sobre a relação entre a exposição e o desfecho. E o desfecho, quando a gente está na área da saúde pública, é o desfecho da doença, né? Então a gente está sempre tentando estabelecer aí uma relação entre uma exposição a algum evento e o aparecimento de uma doença. Ao longo, né, da história da saúde pública, das ciências, houveram diversas teorias, que explicam, né, a causalidade em epidemiologia, mas eu trouxe aqui essa linha do tempo, principalmente para a gente enxergar ali, uma quebra de paradigma, porque até a teoria microbiana, a gente falava de uma unicausalidade, né, o pensamento da doença era o agente etiológico que causava uma doença, principalmente com o desenvolvimento da microbiologia e da descoberta de micro-organismos, né. Ali em meados do século XX, no início do século XX, vai se começar a falar de uma tríade epidemiológica, dizendo o seguinte: não é só o agente epidemiológico e o hospedeiro, é também o ambiente. E aí, a partir daí, e com o advento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente vai começar a elaborar, hã, teorias multicausais de doença. Então, há uma mudança no paradigma explicativo das doenças, na saúde pública. Eu trouxe aqui o modelo de causas componentes do Hodgman, porque ele inaugura a epidemiologia moderna, que ainda é, apesar de haver, modelos, hoje mais, inovadores para explicar, né, a ocorrência de doenças, a causalidade, e que talvez nem falem tanto de causalidade, mas falem sim de risco, enfim. Hã Esse pensamento, o modelo de causas componentes do Rotman, ele ainda é muito utilizado em epidemiologia e na vigilância em saúde. É um pensamento hã, que ainda tem grande importância, né. Como é que é essa teoria do Rotman, né. O Rotman vai dizer o seguinte: hã, as doenças são multicausais. E uma causa, ela é suficiente quando ela tem um mecanismo causal completo, ou seja, um conjunto de condições e eventos mínimos que inevitavelmente vão produzir a doença. E mínimo implica que todas as condições ou eventos são necessários para a ocorrência da doença, ou seja, não tem nenhum componente da causa suficiente que não seja necessário. Todos eles são. Então ali no esquema, que a gente está vendo, existem 3 mecanismos causais completos para se explicar uma doença, né. E o que que é um mecanismo causal completo, né? O que que é essa ideia de mecanismo causal completo? Para eu acender a luz, para a luz da minha casa acender, eu preciso apertar um interruptor. Mas o interruptor, ele é o mecanismo causal completo? Apertar o interruptor é o mecanismo causal completo? Ou para que a luz se acenda, né, para que a luz acenda, existem outras condições, outros eventos que são necessários. Por exemplo, existe uma fiação, existe a corrente elétrica que precisa passar, existe, a alimentação da energia na minha casa. Então,
o interruptor é apenas um componente causal, uma causa componente. Importante? Sim. Sem apertar o interruptor, a luz da minha casa acende? Não. Mas ele não é o todo, né. Eu tenho várias formas, de explicar como que essa luz da minha casa vai acender, né, várias formas inclusive de conectar aí os fios. Eh, mas se em todos eles aparece o interruptor, quer dizer que o componente interruptor é uma causa necessária. Então ali, naquele esquema, o componente A é uma causa necessária, porque ele se repete em diferentes mecanismos causais completos. Veja, esses mecanismos, esses componentes da causa suficiente, eles interagem entre si, mas eles não precisam ser simultâneos. Então eles não a ocorrência deles não tem que ser simultâneas, e eles interagem entre si. O Bradford Hill, eh, numa tentativa de auxiliar os epidemiologistas a estabelecer uma relação de causalidade, né, porque é bastante difícil, né, fazer estabelecer essa relação causal, ele propôs 9 critérios, que para ele não são obrigatórios, mas que são uma forma de auxiliar mesmo na construção do pensamento da causalidade de determinados eventos, eh causarem algumas doenças, né, as doenças. Então, o primeiro mecanismo que ele vai trazer é a força da associação. Então, ele diz o seguinte: quanto maior a associação entre a exposição e a doença, maior a probabilidade de ser causal. Significância estatística, que é o que a gente trabalha hoje, porque a gente trabalha mais com a ideia de risco, né, e não de causa. Então, a gente trabalha hoje muito com a ideia de fator de risco, né. Então acaba que a gente trabalha com a significância estatística. A consistência, significa que uma relação, a gente pode pensar numa relação causal, quanto mais um resultado aparece em estudos diferentes, feitos com populações diferentes, em contextos diferentes, com métodos diferentes. Se estudos diferentes, chegam a resultados semelhantes, a gente pode estar de frente, né, frente aí a uma relação causal. O Rotman vai ler esses critérios do Bradford Hill e vai falar da especificidade, dizendo o seguinte: especificidade não explica causa, porque as doenças são multicausais e especificidade diz de uma causa produzir um único efeito. No entanto, o critério da temporalidade é um critério que, para o Rotman, é obrigatório. Ou seja, para ele, a exposição a esses eventos, a essa causa, esse mecanismo causal completo, ele tem que preceder o início da doença. O outro critério é o gradiente biológico, uma relação de dose-resposta. Se eu aumento a dose da exposição, eu aumento o risco da doença. Então, se eu aumento o número de cigarros e por quanto tempo eu fumo, eu aumento meu risco de ter câncer de pulmão. Plausibilidade. A explicação deve ser coerente com o conhecimento científico da sua época. Então, eu não dá para eu estabelecer uma relação causal que nega o conhecimento científico, né, que não vai ter muita plausibilidade. Coerência. A relação causal deve estar alinhada com o que se sabe da história natural da doença. E evidência experimental é produção de estudos experimentais reprodutíveis, né, aumentam a plausibilidade daquela relação causal e analogia. Por analogia, a gente pode falar o seguinte: na Covid-19, ninguém conhecia o vírus SARS-CoV-2, mas pela experiência com MERS-CoV e SARS-CoV, a gente chegou, por analogia, à plausibilidade que estava nos tratando de um coronavírus. Então eu espero ter sido, um pouco mais clara com vocês e contribuir com o conhecimento. Tchau, tchau.